Fala pessoal, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como você pode conseguir respeito, admiração, com que as pessoas queiram sua presença no ambiente e que as pessoas vejam em você alguém que elas se inspiram em ser. Nós vamos falar sobre o segredo que revelou Sigmund Freud, né, ou Sigmund Freud, como as pessoas gostam de falar, nesse livro dele aqui, onde ele fala sobre pessoas narcisistas. E tem um capítulo específico aqui, uma página específica, que ele revela um detalhe sobre o narcisista que pode ensinar você como conquistar uma atração magnética nas pessoas. Porque os narcisistas são conhecidos por gerar uma atração magnética nas outras pessoas. E ele praticamente revela esse segredo que você pode usar para aplicar na sua vida e também ter essa atração, exercer essa influência, essa atração magnética. Beleza? Antes de começar o vídeo, gostaria de pedir para que você dê uma curtida e, se puder, se inscreva no canal para a gente bater a meta dos primeiros 100 inscritos. Dados esses recados iniciais, vamos para o vídeo. O Freud, né, Sigmund Freud, é uma das pessoas mais conhecidas na área da psicanálise. Talvez seja o mais conhecido, e ele só existe uma pessoa que rivaliza com ele, que é o Carl Jung, né? Os dois ali estão em pé de igualdade para algumas pessoas, para outras o Freud é melhor, outras o Jung é melhor, independente. Mas o Sigmund Freud é conhecido como o pai da psicanálise, né? A pessoa que criou o conceito de psicanálise, que é analisar a psique da pessoa, muito baseado em interpretação de sonhos, baseado também no conceito, né, de Freud, que Freud usa muito, que é a sexualidade na pessoa, como que a pessoa se desenvolve através da sexualidade, enfim, né? E durante, como você mesmo sabe, ele revelou vários segredos da mente humana. Segredos que hoje psicólogos e outras pessoas de sucesso utilizam, até necessariamente para quando você vai no consultório de um psicólogo, se você já frequentou algum, ou quando você escuta um amigo, ou quando você assiste um vídeo buscando basicamente as bases desses conteúdos sobre psicologia, todas estão de alguma forma sendo atreladas ou inspiradas na psicanálise que foi criada por Freud. Mesmo pessoas que vão contra as correntes da psicanálise, elas partem do pressuposto inicial da psicanálise do Freud, mesmo criando teorias contra a psicanálise ou indo por caminhos diferentes, o ponto inicial que eles partem é Freud. Então, todo o trabalho que você vê por aí, todos os conselhos, psicólogos, tudo está atrelado a esse trabalho inicial de Sigmund Freud, certo? E ele fez vários estudos de interpretação dos sonhos, estudos de esquizofrenia, casos de outros tipos de transtornos mentais. E um desses transtornos mentais, né, que ele considerava, um bastante estudado por ele, foi é, a, o narcisismo, né? E durante esse estudo do narcisismo, né, o Freud voltou-se e chegou à conclusão de que o narcisismo é inspirado através do contentamento do eu, certo? Existem dois tipos de amor, né? O amor narcisista, que é o amor próprio, a pessoa se amando, e o amor abjetal, que é quando ela ama alguém se não ser ela mesma. E nesses estudos ele revelou que muitas pessoas possuem um amor abjetal, que no caso amam outra pessoa, alguns dão até a vida por outras pessoas, né? E esse amor abjetal é quando você perde um pouco do seu amor narcisista, né? Você abre mão do seu narcisismo para que você possa redirecionar aquele amor próprio que você sentia por você mesmo e pela sua própria satisfação em uma outra pessoa. Essa é a necessidade de dar amor, né? A necessidade de amar. Já o narcisismo, ele é justamente o contrário, ele não tem necessidade nenhuma de dar amor para outra pessoa, e sim apenas de ser amado. E o Freud fala num capítulo específico aqui, até mesmo sobre mulheres, né, que têm a beleza elevada, e que ele fala que geralmente entre as mulheres de beleza mais elevada, quanto mais bonita a mulher é,
mais narcisista ela é. E porque ela não tem o desejo de dar amor pro próximo, e sim de ser amada. E ele diz que esse traço é um traço de um valor evolucionário incrível, porque geralmente são essas mulheres que possuem esse traço narcisista, onde elas só querem ser amadas, não amar de volta, são as que mais são procuradas pelos homens. E chegando nessa parte, ele fala sobre o verdadeiro fascínio que as pessoas enxergam no narcisista. E eu vou reproduzir essa parte aqui agora no livro, trouxe minha cola para mostrar para você o que, nas palavras dele, o que ele diz sobre esse fascínio que as pessoas têm, ou fascínio que é despertado pelos narcisistas em outras pessoas. Realmente, palavras do Freud, abre aspas, realmente, mesmo os grandes criminosos e os humoristas, conforme representados na literatura, atraem nosso interesse pela coerência narcisista com que consegue afastar do ego qualquer coisa que o diminua. É como se os invejássemos por manterem um bem-aventurado estado de espírito, uma posição libidinal inatacável que nós próprios já abandonamos há muito tempo. De novo, é como se invejássemos por manter um bem-aventurado estado de espírito, uma posição libidinal inatacável que nós próprios já abandonamos há muito tempo. Esse é o segredo por trás da fascinação das pessoas pelos narcisistas, tanto homens quanto mulheres, os psicopatas, os grandes criminosos. É como se os invejássemos por manterem um bem-aventurado estado de espírito, uma posição libidinal inatacável. Ou seja, o fascínio que existe por trás do narcisista, que ele exerce tanto em homens quanto em mulheres, no caso o narcisista homem também exerce um estado de atração, é justamente esse estado libidinal inatacável. Ele é uma pessoa que, por mais difícil que esteja a realidade dele, por mais humilde que ele seja, vamos dizer assim, por mais pobre, fudido, lascado que essa pessoa seja, por mais pesado que esteja a condição financeira dela, ela mantém um estado libidinal inatacável. Ela age como se tivesse um rei na barriga, mesmo sendo uma pessoa quebrada, fudida, que anda de ônibus. Ela age como se fosse melhor do que todo mundo. Pode ser verdade ou não, mas como ela age como se fosse melhor do que todo mundo, a impressão que passa é que ela é como se fosse um ser superior, um ser divino, que não deixa nenhum tipo de energia negativa chegar até ele. Que ele é uma pessoa que não deixa ninguém, na atitude ou outro tipo de coisa, abalar o estado de espírito dessa pessoa. Então, observando isso, eu entendi o porquê que as pessoas possuem o fascínio narcisista e também o que nós podemos aprender com isso, né? O que você, no caso, pode aprender com isso para despertar o mesmo fascínio nas outras pessoas. E é justamente o estado libidinal inatacável. É isso que vai gerar um fascínio, uma verdadeira obsessão nas outras pessoas, um respeito pela sua imagem. Você conseguir exercer um estado libidinal inatacável, onde você não se abala com absolutamente nada, nenhum tipo de problema, por mais que seja pesado, financeiro, emocional, matrimonial, familiar, e você se mantém inatacável. Você se mantém irredutível, confiante como sempre, sempre com o seu ego lá em cima, como se tivesse um rei na barriga. Isso transmite uma sensação tão grande de superioridade, tão grande, ao ponto de gerar ilusão na cabeça das outras pessoas que você não tem valor. Quer dizer que você possui muito valor. A ilusão é tão forte na cabeça das outras pessoas em relação a uma pessoa que age com esse estado libidinal inatacável de superioridade, que nós vemos aí pessoas que são narcisistas, que às vezes na vida real, na vida material, pode não ter um centavo na conta bancária. Pode ser um amante ruim, pode ser tudo. Mas como ele exerce esse estado de energia superior, as pessoas se colocam em um transe tão profundo através daquela postura
de superioridade que ele exerce em cima daquela pessoa que deixam todos os defeitos dele encobertos de lado, como se fosse apenas uma coisa insignificante ou temporária ou transitória. E que não, essa pessoa realmente tem muito potencial. Ela vai crescer muito na vida. E eles, mesmo que a pessoa demonstre nas atitudes que ela não vale a pena e que o futuro dela é incerto e que muitas vezes ela é um vagabundo, um encostado, na maioria dos casos, pelo estado libidinal inatacável de superioridade, a sensação que ela transmite, a ilusão que ela transmite nas outras pessoas é que ela é superior. Mesmo quando a pessoa analisa a vida dela e vê que ela às vezes é uma fudida na vida quebrada, mas ela não deixa de se sentir afetado pela ilusão do estado libidinal inatacável que aquela pessoa exerce sobre ela. Porque mesmo a pessoa sendo tudo de pior, a pessoa ainda exerce um certo ar de superioridade. E esse ar de superioridade é emocional e afeta quem está ao redor dele. Mesmo que quem exerça esse ar de superioridade não tenha um centavo na conta nem onde cair morto. Então, o que podemos aprender com isso? O que você pode aprender com isso? O estado libidinal inatacável. O estado perfeito de alinhamento entre personalidade e resultados. Aí sim você vai ser fora da casinha. Um alinhamento entre personalidade inatacável e resultados. Aí eu acredito que você vai ser um deus na Terra de verdade. Não só hipotético, mas um deus genuíno na Terra. Mas a pessoa que exerce o estado libidinal inatacável, né? Junto com os resultados, vai intensificar ainda mais essa ilusão que quando a pessoa não tem nada já é muito forte. Imagine você poder adicionar ainda mais poder a isso. Consequentemente, as pessoas vão ficar encantadas, admiradas, hipnotizadas pelo seu carisma, pelo seu magnetismo, porque você vai passar um estado tão superior e tranquilo, né, que não é afetado por ninguém e que não vai deixar dúvidas, não resta dúvidas de que você realmente é melhor. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Tenho certeza que eu trouxe um tema muito interessante para você. Não esqueça, se inscreve aí no canal para que você possa ter acesso a mais vídeos como esse, que vão sim agregar muito valor na sua vida.